A equipe de reportagem da Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus registrou um lindo momento que marca a história orionita no município de Araguaína. Agora aqui ao lado do reverentíssimo Padre Bruno, que é diretor do Hospital Dom Orione, e co-presidiu essa celebração junto com o Padre Edson, que é diretor do Colégio Santa Cruz, da Faculdade Dom Orione. Para vocês, como é que foi, Padre, celebrar esse marco histórico, o Mater Dei, o dia em que Dom Orione celebrou, dizendo à humanidade: eis aqui a Mãe de Deus. Para você, como é que foi estar à frente dessa celebração hoje? Dom Orione, ele, depois de muita oração, depois de um momento de recolhimento espiritual, ele escolheu o título Maria, a Mãe de Deus, para que fosse o título de toda a família orionita, dos filhos e filhas da Divina Providência. Um título para ser reverenciado, mas ao mesmo tempo anunciado, proclamado, aonde um filho de Dom Orione estivesse, aonde uma obra orionita fosse construída. O título Maria, Mãe de Deus, nasce de um grande encontro da Igreja que acontece no Concílio de Éfeso, no início da caminhada das grandes e primeiras comunidades cristãs, aonde se refletia e debatia sobre a divindade e a humanidade do Filho de Deus. E ali então definiu-se em oração pelos padres da Igreja que Deus, quando assume a nossa condição humana, ele se apresenta de modo pleno na humanidade que ele assumiu, divino e humano. E então se questionou se aquela que havia trazido o Filho de Deus à luz, se de fato era somente mãe de Jesus ou também seria ela mãe de Deus. E os padres da Igreja definiram como dogma de toda a realidade eclesiológica que Maria não somente havia abrido as portas para que o Filho de Deus habitasse entre nós, gerando Jesus, mas também apresentou ao mundo o Filho de Deus. Então ela não é somente a mãe de Jesus, mas a mãe do Filho de Deus. E Dom Orione, com essa atitude de colher esse título e apresentá-lo aos filhos seus, colhe a oportunidade que o mundo colheu nos cristãos para que apresentasse a Mãe de Deus, aquela jovem de Nazaré, como um testemunho para a humanidade que pode hoje gerar o Filho de Deus e apresentá-lo em atitudes que sejam capazes de refletir os ensinamentos de Jesus. Padre, é importante ressaltar que aqui foram descerrados no monumento onde já existia a imagem de São Luís Orione, aqui em frente à Igreja Matriz. Como muitos conhecem a Igreja Matriz Santuário, Muitos dizem Igreja Matriz, Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus. Mas pasmos, hoje celebrarmos 125 anos desse momento histórico onde São Luís Orione decreta Mater Dei. Eu dizia para os meus catequizandos: ainda é difícil dizermos para a humanidade que Jesus é Deus, que precisamos ainda fazer eventos como esse aqui para dizer à humanidade: eis aqui a Mãe do Salvador, o sim de Maria, e a importância dela na história da salvação da humanidade. Justamente, a presença de Maria na história da salvação abre para a humanidade uma porta, porque a salvação que marcou a história com a encarnação do Filho de Deus, ela continua na ação de cada homem que ainda participa dessa história e coloca a sua fé no Filho de Maria. Então, aquilo que ele começou e ele selou na fé, na sua ressurreição, cumprindo o mistério da encarnação, da paixão com a sua morte, coroando no amor de Deus todo esse momento com a vida que prevalece sobre os sinais do pecado, a luz que vence as trevas, reconhecer, num gesto simbólico como esse, o título que Dom Orione acolhe como sendo o título a ser venerado pela sua congregação, é dizer ao mundo que podemos contribuir nesse momento em que vivemos na história
com um processo, com um projeto de salvação trazido por Deus. Até porque o reino de Deus, ele começa aqui nessa história que passa. Encontrará a sua plenitude na graça e no tempo de Deus. Mas todos fazemos parte, né? Todos contribuímos em parte com esse projeto. Que Maria continue a nos encaminhar, como fez nas bodas de Caná, dizendo o que precisamos fazer, seguindo o seu filho, e Dom Orione continue a nos apontar o caminho da salvação, no exercício nada fácil de fazer o bem sempre.